Alô, alô, salve, salve, amigos da TV Sounic, da TV 247. Bom dia, segunda-feira, 20 de maio. Estou caminhando até a padaria, quero aproveitar. Mas espera aí, estou esquecendo do mais importante. O meu microfone de lapela. Só um instante. Só um instante. O microfone de lapela está aqui. Para o som ficar muito melhor do que esse som rachado. Só um instante. Vou colocar um tripé aqui na calçada. Vocês ficam na rua. Enquanto isso, eu apanho o microfone de lapela. E vou acoplar o microfone aqui. Bom dia, essa é a TV Sounic. Começando a segunda-feira com um passeio pelas ruas de São Paulo. Desculpe o mau jeito. Pronto. Pronto, agora está bem melhor. Olá a todos. Olá, bom dia. Bom dia, estou em São Paulo, caminhando até a padaria onde vou fazer a leitura de jornais. Mas antes disso, queria trocar algumas ideias com vocês, principalmente a respeito dessa tal manifestação marcada para o próximo dia 25 em defesa do governo. Essas manifestações em defesa de governo costumam ser um fiasco. E essa, com certeza, vai ser um grande fiasco. Primeiro, porque a direita está dividida quanto a esse protesto. Quer dizer, protesto a favor. As ruas funcionam para derrubar, para ir contra. Protesto a favor geralmente fracassa. Nem a turma da direita concorda em peso com essa manifestação. A Janaína Pascoal é contra. Até a líder do governo acha que é um tiro no pé. O MBL não vai para as ruas. O Nas Ruas não vai para as ruas. Porque esses movimentos já perceberam que isso é um grande tiro no pé do próprio governo. Outra coisa, o governo não tem apoio para qualquer manifestação. A popularidade, aqui uma popularidade do Bolsonaro e, portanto, o seu governo está caindo. E tem outra coisa. Ninguém pode fazer hoje manifestação igual àquela do dia 15 sem o apoio da Globo. E é claro que a Globo não apoia esse governo. É evidente que a Globo não apoia o Bolsonaro. Então, essas especulações
Algumas pessoas acham que essa manifestação do dia 25 pode ser a senha de um golpe. Esse governo já é um golpe, né? Então, não é necessário um golpe para piorar ainda mais. Outra coisa, ninguém dá golpe sem as Forças Armadas. E não me parece que as Forças Armadas estejam interessadas a essa altura em participar de um golpe ao lado do Jair Bolsonaro. Então, essas especulações de golpe, é claro que aquela mensagem que o Bolsonaro endossou é uma mensagem de cunho golpista, é uma mensagem de cunho terrorista, é uma mensagem que conclama para um golpe. Só que a população não está interessada em golpe. A população quer aquelas coisas básicas. Quer emprego. As pessoas estão na fila do emprego. As pessoas não querem saber de piorar ainda mais a situação. Também é preciso lembrar o que aconteceu em 1992, no mês de maio de 92, começou o pesadelo do Fernando Collor. Foi quando Fernando Collor começou a cair. Seu irmão fez as primeiras denúncias, não só de corrupção no governo, por meio do PC Farias, que era o testa de ferro, foi acusado de ser o testa de ferro do irmão, PC Farias, que morreu misteriosamente. Até hoje não se sabe quem matou PC Farias. Em maio de 1992, também começaram saques a supermercados no Rio de Janeiro. Leiam os jornais da época. Saques dos supermercados do Rio de Janeiro, 1992. As denúncias do Pedro Collor, reunidas numa entrevista que ele deu à revista Veja, a Luiz Costa Pinto, provocaram a instalação de uma CPI. Quando a CPI estava ocorrendo, Fernando Collor fez uma convocação para as pessoas irem às ruas de verde e amarelo para defendê-lo, para defender o governo. E o que aconteceu é que as pessoas foram para a Rua de Preto. Os caras pintados, que eram os estudantes, lotaram as ruas das principais capitais, vestidos de preto, e começou, quer dizer, aquilo que o Collor supunha que poderia ser a sua salvação, foi o seu canto do cisne. Daí para frente ninguém mais segurou a sua queda e Collor foi derrubado. Me parece que a situação é muito semelhante, porque para que uma manifestação dessa, como essa marcada para o próximo domingo, seja bem sucedida, primeiro tinha que ter apoio popular.
que Bolsonaro não tem mais, tem menos do que nas eleições. Depois, as entidades que organizaram aquelas grandes manifestações contra Dilma, em 2013, com o MBL, não vão participar. Mesmo dentro do Congresso, dentro do partido do presidente, não há unidade em torno dessa participação. Então, se a intenção dele, ao endossar aquele texto terrorista, foi insuflar essa manifestação, para que essa manifestação o ajudasse na sua guerra com o Congresso, na sua guerra com o STF, tudo indica que isso vai ser um grande tiro na água. Sem forças armadas, ninguém dá golpe. Primeira coisa, porque como é que o povo na rua, se tivesse, digamos, na rua, como é que o povo vai dar um golpe? Golpe é tirar o presidente do palácio. Então o presidente já está lá. E como transformar um governo democraticamente eleito num governo autoritário? Fechando o Congresso, né? Os golpes sempre fizeram isso. Os golpes bem-sucedidos, é claro. Muitos golpes fracassaram. O golpe contra Juscelino fracassou, por exemplo. Mas os golpes bem-sucedidos só aconteceram fechando o Congresso. Para fechar o Congresso, precisa ter apoio das Forças Armadas. Nenhum povo na rua fecha o Congresso. Ainda que tivesse 1 milhão de pessoas na rua, as pessoas não conseguem fechar o Congresso. Então, o que eu quero dizer é que não vai ter golpe nenhum. Não existe golpe sem apoio da população. Em 64, as pessoas foram para a rua. E tem outro fator impeditivo para o golpe: a imprensa. Em 1964, a imprensa queria o golpe. A imprensa estimulava manifestações contra o governo João Goulart. Dessa vez, se quem deseja o golpe é o próprio presidente, então seria um autogolpe, uma repetição do que Getúlio fez em 1937. O Getúlio só conseguiu autogolpe porque tinha apoio das Forças Armadas. Sozinho ele não conseguiria. A Revolução de 30, a chamada Revolução de 30, ou o golpe de 30, foi uma vitória das Forças Armadas que traíram Washington Luiz. As Forças Armadas sustentaram o golpe de 30 e também sustentaram o autogolpe de 1937. As condições, então, eram muito diferentes das condições de hoje. Getúlio primeiro tinha grande popularidade. Getúlio era um estadista. Tinha as Forças Armadas ao seu lado. Tinha a imprensa ao seu lado.
Dessa vez, Bolsonaro se isola cada vez mais. Os aliados dele, o círculo de aliados dele, é cada vez menor. É muito reduzido. Quem o apoia? Os filhos, os ministros, Olavo de Carvalho. Quem mais o apoia? Quantos votos ele tem na Câmara? A última votação em que o governo precisava de votos, ele conseguiu 86 de 513. E a oposição reuniu 307, praticamente 3/5. Quem tem votos hoje na Câmara não é definitivamente o governo. Quem tem votos é o Rodrigo Maia. Em resumo, se a intenção do Bolsonaro com esse endosso ao, digamos assim, manifesto golpista era estimular um golpe, ele está muito equivocado, porque não há condições políticas para um golpe. Qualquer golpe, qualquer autogolpe precisa ter apoio das Forças Armadas, da imprensa e da população. Sem ao menos o apoio de duas dessas forças, não há possibilidade de golpe. Essa manifestação do próximo domingo tem tudo para ser um fiasco. Não sei quem está convocando, são as redes bolsonaristas. Quem estimula as redes é o Carlos Bolsonaro. Então, quem está estimulando essa manifestação é o governo. Se não é o MBL, se não é o Nas Ruas, se não é o PSL, quem é que está convocando essa manifestação? É o governo. Se são as redes bolsonaristas, o maestro é o Carlos Bolsonaro. Essa semana, o governo tem várias batalhas na Câmara dos Deputados que devem ser aprovadas medidas provisórias de interesse do governo, principalmente aquela a respeito da formação dos ministérios. O governo mudou a estrutura ministerial por meio de uma medida provisória. Acabou com vários ministérios, o Ministério da Cultura, fundiu ministérios, isso tudo por meio de medida provisória. Se essa medida provisória não for votada, ela caduca. E ao caducar, o governo será obrigado a rever e voltar à estrutura original. O Ministério
da Cultura, Ministério das Cidades, Ministério do Planejamento, os órgãos subordinados a seus ministérios corretos. E com o fraco desempenho do partido do governo e a ausência de aliados, pairam muitas dúvidas acerca dessa votação. A pauta está com o Rodrigo Maia. E Rodrigo Maia é, na prática, o primeiro-ministro nesse parlamentarismo. O parlamentarismo está implantado não por golpismo, mas porque o governo não governa e alguém tem que governar. Então o Congresso, a Câmara, primeiramente, assumiu essa responsabilidade de governar. E a sorte do Bolsonaro é que Rodrigo Maia é bom caráter. Se fosse uma personalidade como o do Eduardo Cunha, Bolsonaro já estaria frito. Bom dia, bom dia. Nenê, cadê meu Globo? Está aqui ou ali? Tem que comprar o Globo, isso, de baixo, e o Estadão. Cadê o Estadão? Está aqui. Vamos lá. E o jogo? Hein, você falava muito mal do Filipão. Eu me lembro. Hein? Retranqueiro. Retranqueiro. E os 4-0? Foi inexplicável. Ah, Nenê. Mas não dá nem pra acreditar que enfiou 4. Né? Então, mas pô, quem tá jogando no campeonato? Me fala. Quem está jogando bem? Você viu os jogos de ontem? Palmeiras 4-0, 4 jogadas rápidas com Dudu. Hein? Falo do Dudu também mal. Você vê como é que é? Você fala mal do Dudu também, então continue falando mal. Débito, continue falando mal. Porque assim vai ficar difícil a gente perder. Porque eu também não confiava muito, mas os últimos resultados não deixam muita dúvida, né? E comparando com os outros, você vê como estão jogando os outros times. Cruzeiro apanhando, Flamengo mal das pernas, o Corinthians mal das pernas, todo mundo. Vou levar um Kit Kat também hoje. E o Malboro Light. 5,50. Quanto? 5,50. Então vamos nessa. Vamos embora, até mais. Até mais, vou ali na Real tomar uma média e vamos ler os jornais juntos. Tan, 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 tan. Tan, tan. Vamos ver aonde que é menos barulho. Acho que essa área está silenciosa hoje. Aqui está muito tranquilo. Que bom. Que bom, está tranquilíssimo aqui. Já comprei os jornais, como vocês viram. E daqui a pouco vamos começar a leitura. Tarará. Bom dia. Média, só média, sem pão. Média. Obrigado. Tan, 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 tan.
Ai, ai, ai. Olha, se tiver essa manifestação, vai ser contra o governo, porque ninguém vai pra rua apoiar governo, para começar, é muito difícil. Nem no tempo do Lula, as pessoas iam pra rua para apoiar governo. Pessoas vão pra rua para derrubar governo, essa é a tradição. Então, se alguém acha que povo na rua vai apoiar governo, vai dar um golpe, vai derrubar o Congresso, pode esquecer. Pode esquecer. O Congresso vai continuar lá, o STF vai continuar lá. Ninguém dá golpe sem apoio das Forças Armadas e da imprensa. Olá, Carmen Souza. Obrigado a você, Carmen Souza. Obrigado a você, Carmen. Obrigado a todas as manifestações carinhosas nesta manhã de segunda-feira. Com governo desarticulado, o Centrão tenta impor a gente que eu estou falando. O Congresso agora é que governa. Porque Bolsonaro é um incapaz. Para Bolsonaro não há teoria da conspiração. O presidente Jair Bolsonaro, estou lendo aqui o Estadão, postou um vídeo no Facebook em que o pastor Steve Kunda, nascido no Congo e fundador de uma igreja evangélica na França, afirma que ele foi escolhido por Deus para comandar o Brasil. Pô, mas Deus tá mal, hein? Ao compartilhá-lo, Bolsonaro escreveu que, olha, Steve Kunda diz que não existe teoria da conspiração. Existe uma mudança de paradigma na política e que quem deve ditar os rumos do país é o povo. Bom, a ser assim, o povo está muito insatisfeito, né? O povo quer emprego, o povo quer alegria, o povo quer cultura, e o governo Bolsonaro está cortando tudo isso. Então quem deve ditar os rumos do país é o povo. Então tem que dar verba para a cultura, tem que dar verba em defesa dos direitos humanos, tem que governar o país de forma pacífica. O Globo, meu jornal preferido. Opa, muito obrigado, muito obrigado. Governo negocia mudanças no texto para aprovar reforma. Possíveis alterações incluem idade mínima de professores e regras para regime de capitalização. Não adianta, essa reforma, só aumentar o tempo de contribuição já é um crime. Com o tempo de contribuição atual, é difícil se aposentar. Com o aumento desse tempo, fica mais difícil ainda. Não passa. Desse jeito, não passa, porque é uma reforma antipopular, antifuturo. Os deputados não são kamikazes. Não vão votar a reforma que vai prejudicar seus eleitores, porque se os eleitores forem prejudicados, os eleitores vão prejudicá-los na próxima eleição. Então, tem isso aí. O país está falido, o país está falido. A gente não para de pagar impostos, né? Eu pago impostos no Brasil há quantos? 50 anos. E todo mundo, né? Vamos ver aqui a charge do Chico.
Olha aqui a charge do Chico. Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Dá para ver direitinho? Onde é que estávamos? Bolsonaro oferece atalho para projetos de deputados. O presidente Bolsonaro tem oferecido a deputados a possibilidade de enviarem ao executivo suas propostas para que entrem em vigor imediatamente na forma de decretos, mais uma atitude autoritária. Em cerimônia no Palácio do Planalto, destacou a dificuldade de um parlamentar aprovar uma lei. Atitude autoritária, de novo. Quem quer ditador apoia Bolsonaro. Essa é a conclusão. Só apoia Bolsonaro quem quiser um ditador. Porque ele não age dentro dos limites democráticos. Fernando Gabeira no Globo, conversando com um amigo, disse para ele que escrever um diário talvez ajude a atravessar esta fase sombria no Brasil. Diários costumam ser confusos, incompletos, mas talvez esperem melhor o caos, sejam a única maneira de interpretá-lo. Quando houvesse necessidade de clareza, como existe aqui, bastaria organizar, editar, acrescentar um ou outro argumento para voltar a fazer sentido. Pensei em começar com a frase de Eduardo Bolsonaro sobre a bomba atômica. Num diário, falaria da Coreia do Norte, que era dirigida por Kim Il-sung, e agora um dos rebentos da família se dedica à produção da bomba. Ou mesmo do ministro brasileiro que defendeu a construção do artefato, vestido com roupão numa sala de hospital. Estava envolvido nessa questão de gênero, no caso, gênero literário, quando li que Bolsonaro esperava um tsunami. Pensei, estou de bobeira na praia. Deixei tudo de lado para esperar a gigantesca onda. Na verdade, não é só uma onda, mas um punhado de ondas estranhas. A revelação de um pacto para levar Moro ao Supremo, a inabilidade na explicação para contingenciar gastos na educação, a frase de Bolsonaro de manifestantes de idiotas inúteis. Uma tática que me parece suicida. Quem sabe um dia eu descubra a sua lógica. Aí então veio uma onda maior, a iniciativa dos procuradores do Rio de quebrar o sigilo bancário de Flávio Bolsonaro e de seu funcionário Fabrício Queiroz, o que certamente vai revelar a vida financeira de ambos. Mas as grandes interrogações que rondam a passagem de Flávio pela Alerj não se limitam ao sucesso na compra e venda de imóveis. Houve muitas fontes de renda suspeitas entre deputados do Rio. Propinas, calabocas, rachadinhas, um longo inventário. No entanto, o mais inquietante são os indícios de que a polícia tinha espaço no gabinete de Flávio e que esse espaço era administrado por Queiroz. Milicianos, esposas e mães de milicianos recebiam salários e não se sabe precisamente por quê. Uma história de corrupção envolvendo a família Bolsonaro realmente representaria uma grande onda negativa para quem se elegeu com a bandeira de luta contra a corrupção. Mas se a investigação sobre as origens da grana demonstrar também uma associação com as milícias, aí realmente é melhor se afastar da praia, pois tem cara de tsunami. Fernanda Young escreve Bolsonaro e o multiverso.
Vocês viram que o Lula vai casar, né? O Lula deu 3 entrevistas para 3 jornalistas e ninguém perguntou sobre namoro. Precisou um economista contar para todos que o Lula vai casar, que é o Bresser Pereira. Os 3 repórteres, é claro, ficaram interessados no mais grave, no mais preocupante. Eu que não tenho essas pretensões de fazer perguntas inteligentes, de provocar respostas bombásticas. A primeira coisa que eu pensava com Lula preso era: e o sexo, como é que faz? Tem visita íntima, não tem? Porque ele está preso lá há 1 ano. Ele é um ser humano. Ser humano de qualquer tendência política, de qualquer idade, tem desejo sexual. Homem, mulher, né? Isso aí não dá para contestar. Ele preso lá há mais de 1 ano, nas prisões existe a figura da visita íntima. Eu ia perguntar para o Lula, mas e o sexo? Você sente falta, etc. E aí ele falaria dessa namorada, né? Porque se ele vai casar, porque já está namorando com essa pessoa. Mas como eu não tive acesso a ele, não pude falar desses temas menores, né? Desses temas que a gente considera menor, né? As pessoas preferem falar mais de ideologia, de posições ideológicas, o que devemos fazer, e etc. Esses temas grandiosos, que é claro que são importantes, mas essas preocupações humanas são muito importantes para o Lula, por exemplo, né? Tanto que você vê, vai casar. Não sei se tem visita íntima lá na PF, porque ninguém perguntou. Mas se vê que ele tem seus desejos sexuais, né? E pretende casar com essa moça aí. Não conheço, não sei quem é essa moça, tem lá a foto dela, não interessa quem é, tem lá o nome, tem a foto da moça, etc. É uma questão pessoal do Lula, mas o que eu achei interessante é que 3 entrevistas de jornalistas e ninguém perguntou sobre sexo. De repente foi o Bresser Pereira visitar o Lula e voltou com essa informação. Atenção, Lula vai casar. Agora, eu acho que não precisa nem esperar sair da prisão para casar, né? Casa na prisão mesmo. Aí vai ter direito à visita íntima. Fernanda Young escreve: Bolsonaro no multiverso. A próxima pesquisa de popularidade sobre Bolsonaro será de enorme importância para a física quântica, pois vai provar a existência de universos paralelos. A percentagem, não gosto, eu prefiro porcentagem. A porcentagem de brasileiros que achar que o governo está sendo bom ou ótimo vive numa realidade alternativa, em dimensões que não compreendemos.
Nessa outra realidade, cortar as verbas das universidades é o que vai melhorar a educação. Colocar armas nas mãos das pessoas vai diminuir a violência. Demonizar a imprensa e a cultura vai ajudar o país. Para o resto de nós, idiotas úteis, que não passamos pelo buraco da minhoca e continuamos nesse universo normal de cá, as conclusões são inversas. Dizer que o atual governo é desastroso seria uma injustiça com os desastres. Um elefante bêbado entrando de patins numa loja de cristais teria um desempenho melhor. E o olavismo? Olavismo, o que significa isso? Alguém consegue me explicar? Como pensa um olavista? Quando que ser o guru intelectual de uma pessoa como o Bolsonaro passou a significar alguma coisa? Damares é um capítulo à parte. Jesus deve estar morrendo de vergonha alheia lá na goiabeira. Em termos de vexame mundial, é como se a delegação brasileira da ONU fizesse o quadradinho diante da Assembleia Geral. Enquanto isso, cadê a oposição? Discutindo o final de Game of Thrones, imagino. Pois anda tão sumida que o governo ocupou espaço e passou a se opor a ele mesmo. Enfim, obtendo algum sucesso. Como numa novela mexicana, a vingança é a única motivação. Destrói o apoio às artes porque os artistas não votaram no presidente. Retiram radares de velocidade porque a família do presidente leva muita multa. Acabam com reserva ecológica porque o presidente tomou uma multa por pescar ali perto. Tiram um comercial do ar porque celebrava diversidade e o presidente não suporta gente diferente. As morenas flamenguistas que se cuidem, pois o presidente é Botafogo e prefere as loiras. Fernanda Young no Globo. Devemos ser pacientes com os idiotas que pululam em todos os lugares, até aqui na TV Sonic. É bom para a gente ver que esses idiotas existem e eles querem aparecer, eles querem se mostrar idiotas, imbecis, inconvenientes, desagradáveis, mal vistos, pessoas não gratas. Elas são xerox do ídolo delas, que é o Bolsonaro. Então temos que ser pacientes com eles, são pessoas doentes, são pessoas que precisam de um apoio psiquiátrico, pessoas que precisam ler um pouco mais, precisam se instruir, precisam se informar. Mas enquanto isso não acontece, devemos ser condescendentes com eles, devemos ter compaixão, deixar que participem de programas instrutivos como esse para ver se aprendem alguma coisa. Peço, portanto, a colaboração de todos vocês para abrigarem esses pobres coitados, idiotas, imbecis, desagradáveis em nosso convívio. Peço que relevem, por favor. Demétrio Magnoli. Demétrio Magnoli escreve no Globo: as armas milicianos. O decreto de Jair Bolsonaro confere o direito ao porte de armas a pelo menos 19 milhões de pessoas. Suas referências aparentes são o cenário legal dos Estados Unidos
e o discurso da Associação Nacional do Rifle. O paralelo faz algum sentido, do ponto de vista das prováveis implicações da iniciativa presidencial, especialmente a multiplicação de tiroteios em massa. Contudo, trata-se de realidades profundamente distintas. Aqui são as milícias os principais beneficiários da tentativa de flexibilização da lei. A segunda emenda da Constituição Americana, que assegura os direitos de posse e porte de armas, foi adotada em 1791, num país de colonos armados, nascido da Guerra da Independência. A geração de legisladores que a formulou também proibiu a posse de armas por escravos e, em vários estados, inclusive por negros libertos. Bem mais tarde, após a Guerra Civil, os estados sulistas adotaram leis raciais que, entre outras coisas, vetavam a posse de armas pelos negros. Na aurora do século XX, face ao influxo de imigrantes irlandeses e do sul da Europa, leis estaduais e locais restringiram o direito ao porte de armas. Fundada em 1871, bom, isso aqui é um texto mais para ler do que para falar. Sob o manto do decreto, milicianos registrados como advogados, jornalistas, políticos, donos de escola de tiro ou residentes no meio rural ganhariam o direito de portar armas, adquirir pistolas sofisticadas no mercado legal e comprar vastas quantidades de munições. A conversa ideológica inspirada na NRA é só uma importação de bem supérfluo, distração para pistoleiros desocupados das redes sociais. O decreto presidencial ajuda a armar as milícias, legaliza o crime organizado e oferece um precioso excludente de ilicitude para os grupos de policiais celebrados pelo 01. Sérgio Moro assiste inerte ao espetáculo deprimente. Escreve Demétrio Magnoli no Globo. Cacá Diegues, A Queda do Céu. Quem me deu A Queda do Céu para ler foi o cineasta Éric Rocha, autor de um belo filme chamado Breve Miragem do Sol. O subtítulo do livro explica, para quem não deseja pensar em mistérios, do que ele trata. Palavras de um xamã Yanomami. O xamã em questão é Davi Kopenawa, um líder espiritual daquele povo. E as palavras ditas por ele foram traduzidas e anotadas pelo etnólogo francês Bruce Albert, que há mais de 30 anos frequenta o interior da Amazônia brasileira. O primeiro valor das reflexões registradas é resultado do saber cosmológico de Kopenawa, sua capacidade de refletir, interpretar e poetizar a mitologia do povo. Mas são igualmente importantes sua narração do rastro de doenças e ruínas deixado pelas invasões das terras indígenas, bem como a denúncia da destruição dos Yanomamis pelos brancos. Sendo brancos uma classificação nada racial,
mas um genérico para nomear os que cometem tanta violência, sejam de que raça ou de que cor forem. O que nesse livro me parece iluminado é a cosmogonia em que seus autores se inserem para falar de um povo e de uma cultura. Embora isso não esteja declarado, não tenho dúvida de que o cientista social francês se emocionou ao constatar o quanto o delírio religioso do Yanomami correspondia ao que está em ebulição pelo planeta afora. Assim como o xamã, pela proximidade do etnólogo, devia estar convencido da universalidade de suas origens e de seu destino, mesmo que aparentemente dessemelhantes. A queda do céu não é em absoluto uma metáfora Yanomami do que acontece com a humanidade, mas é certamente um testemunho estranhamente poético do que temos em comum. Nós que estamos aparentemente tão distantes uns dos outros. Na formação cartesiana dos povos ocidentais, há sempre uma referência à necessidade de um conhecimento comprovado, algo que nos justifique como cultura superior. Uma cultura superior que, quando somos socialmente igualitários, evitamos declarar. O superior, no caso, é muito mais um progresso material, da vida cotidiana à guerra com o país vizinho, do que uma ideia de melhor nos conhecermos e conhecermos o mundo em que vivemos. Outro dia, por exemplo, ficamos sabendo que o Japão está eliminando micro-ondas de seus costumes domésticos, pois o governo acaba de descobrir que esse avanço na vida familiar já causou mais prejuízo à saúde das pessoas do que a bomba de Hiroshima. Bem, no mundo da informação e do conhecimento em que vivemos, essa pode ser até uma fake news oportunista, divulgada talvez pelos fabricantes de forno a lenha. Eles venderão mais fornos, como partidos hábeis em redes sociais elegem presidentes e futuros ditadores. O paradoxo é que essas manobras tão contemporâneas acabam nos fazendo voltar atrás, retornar ao passado. Davi Copenaua nos diz, com a tradução de Albert: o pessoal da FUNAI tinha me dado uma rede de algodão bem grande e vários tipos de roupa. Tudo aquilo me deixava feliz. Dizia a mim mesmo: por que não imitar os brancos e virar um deles? Eu só queria uma coisa: parecer com eles. E, no entanto, mais adiante, o mesmo Copenaua muda de ideia. As palavras dos chapiris são tão incontáveis quanto eles mesmos, e nós as transmitimos entre nós, desde que Omama criou os habitantes da floresta. Antigamente eram meus pais e avós que as possuíam. Eu as escutei durante toda a infância. E hoje, tendo me tornado xamã, é minha vez de fazê-las crescer em mim. Mais tarde vou dá-las a meus filhos. Essa progressão entre o outro e eu, a volta do outro para mim mesmo, é só o que pode nos realizar como tribo, nação ou gênero. É só o que é capaz de nos constituir como ser original. Isso não se consegue com matemática ou física, com engenharia ou veterinária, mas com filosofia, se entendermos essa ciência humana como o aprendizado do pensamento que nos faz conhecer o mundo e não viver nele como um estrangeiro. Não vou ousar pedir ao ministro da Educação que leia A Queda do Céu.
muito menos ao presidente, que ao menos o folheie. Ninguém pode empurrar livro algum no peito dos outros, mas que eles aceitem quem gosta de lê-los, ou, o que é o caso, mais digno e mais belo, quem precisa lê-los. Assim como o nosso presidente irritou-se porque se ouviu nas mãos dos manifestantes no dia 15 bandeiras pedindo a liberdade de seu inimigo jurado, é preciso que ele compreenda também que é nas mãos daquelas moças e daqueles rapazes que se encontra a possibilidade deste país ter um futuro e ser feliz. Aliás, acompanhei as manifestações pela televisão e pela internet e não vi nenhum sinal partidário. Posso estar errado, mas tenho a impressão de que essa ilusão é fruto de desconversa, imaginação ou simples delírio político. Sobretudo quando se tratar de uma causa justa, vamos deixar todos se manifestarem, como melhor entenderem, para que o céu caia sobre nossas cabeças e nos ilumine. Cacá Diegues, no Globo. Deixa eu ver o Estadão. Com o governo desarticulado, o Centrão tenta impor agenda. O vereador carioca César Maia, pai de Rodrigo Maia, diz ao Estado que indicação do ministro Sérgio Moro para o Supremo elimina o principal rival do presidente Jair Bolsonaro em 2022. Entrevista com o pai do presidente da Câmara, informalmente primeiro-ministro do Brasil, porque já está vigindo o parlamentarismo, porque o governo não governa. Editorial do Estadão. Se o governo não governa, alguém tem que governar. Editorial do Estadão, não foi essa a promessa. Olha aqui o que escreve o Estadão. Não foi essa a promessa. Olha, é o seguinte, Arnaldo, pelo amor de Deus, essa seleção, você está ao vivo aqui, viu? Senta um pouco aqui só para dar um alô aqui para a TV Sonic. Não é SPN e tal, mas é a minha TV. Sim. Arnaldo, essa seleção do Tite é uma piada. Muito. Não consegue agradar ninguém. Nem na lista, nem jogando, nem convocando, nem na entrevista, nem nas justificativas. Então, mas o que sustenta essa seleção aí? A imprensa é contra, certo? Sim, ficou todo mundo contra. Todo mundo contra. Só o Tite é a favor. O Tite está mais ou menos que nem o Bolsonaro. Tem a turma dele. Tem a turma dele e só a turma dele. Mas a turma dele também está indo embora, né? Por isso que é parecido. A turma dele está ficando mais frágil. Eu acho o seguinte, Arnaldo, pode parecer loucura, mas tinha que ter uma regra. Um dia, não agora, só joga na seleção brasileira quem atua no Brasil. Acho mais simples. Certo? É. Quem quer ganhar uma grana lá fora, beleza. Vai para fora, ganha grana, fortunas, etc. Quem quer jogar na seleção, joga aqui. Porque os jogadores bons tem, certo? Há 50 anos que o Brasil tem bons jogadores. Quando é que a seleção brasileira começou a decair? Quando os jogadores passaram a ser exportados. É verdade. E assim, tem algumas oportunidades, como agora Copa América no Brasil, é uma ótima oportunidade só convocar ou só ter jogadores que atuam no Brasil. Você acha que faltam jogadores bons ou equivalentes a esses que ele convocou? Não. Esse jogador que termina com Inho, o único que funcionou foi o Zinho. Exatamente. Fernandinho, Fabinho, Zequinho Taratã, né?
Não tem. Por que o cara não pega e convoca aqui os melhores do Brasil? Porque tem o seguinte também, Arnaldo, se os jogadores jogam no Brasil, eles estão mais entrosados, têm mais tempo de treinar, não é? Porque se os jogadores da seleção estão espalhados pela Europa, pela China, pela África, você tem muito menos tempo para preparar. Se todos jogassem aqui, futebol não é conjunto? É claro, eu acho que você tem um time mais entrosado e tal. Eu acho que é básico. Primeiro, a seleção joga demais hoje em dia. Então, quando você tem a oportunidade de ter um torneio no Brasil, para você mudar um pouco, é isso, as pessoas estão cansadas dos jogadores lá de fora e depois de uma Copa do Mundo tem todo esse desgaste. Perdeu uma grande oportunidade. E também tem o seguinte, Arnaldo, como é que a torcida vai apoiar a seleção se os jogadores não jogam aqui? Não tem vínculo nenhum. O que adianta ganhar uma Copa? Depois os caras vão jogar lá na Inglaterra. Exatamente, não tem vínculo. Então, quem é que pressiona para que isso continue como está? Os patrocinadores? Também, acho que também. Empresários que são super influentes, que tem os jogadores lá fora, tem toda uma... Eu achava que o Tite poderia dar um filtro nisso, mas não conseguiu. Não, o Tite agora vai fundar uma igreja, porque ele é um pastor. O Tite virou um pastor, entendeu? Autoajuda, vai fundar a igreja evangélica do titanismo, você entendeu? E os jogadores já estão muito nessa aí do misticismo, vão embarcar, mas em termos de futebol, não é? Eu acho que, como em outras ocasiões, bastaria pegar o Palmeiras, já está prontinho, junta o Palmeiras e o Flamengo. Isso, põe uma base do Palmeiras. Lembra como se fazia antigamente, quando você nem tinha nascido? Claro. Quantas vezes pegava meio Botafogo, meio Santos e arrebentava? Exatamente. Bom. Então é isso, é minha queixa, você transmita... Estamos em sintonia, para variar. Pois é, você transmita aos seus colegas, Juca Kfouri, Mauro César, isso, manda esse recado para a gente começar a mudar o futebol. Mudar um pouco. Quer jogar na seleção? Os que jogam aqui. Quer ficar rico? Porque os caras aqui ganham pouco. 300 pau por mês é pouco. Pelo amor de Deus. 500 pau por mês é pouco. Vou ganhar 2 milhões. Pô, e daí? Estou com você. Então, beleza. Então, por favor, muito obrigado pela sua participação. Arnaldo Ribeiro aqui no Linha de Passe, Linha de Passe matutino especial. Aqui na padaria. Bem, meus amigos, eu ia ler o editorial do Estadão, né? Então vou ler. Um trecho, não vou ler todo, tá? Só para vocês verem que toda a imprensa critica Bolsonaro, portanto... não vai ter golpe, certo? Na campanha eleitoral, Jair Bolsonaro prometeu adotar uma atitude contra a corrupção e a criminalidade na vida pública. Ao tomar posse, o presidente reiterou perante o Congresso Nacional o compromisso de restaurar e reerguer nossa pátria, libertando-a definitivamente do jugo da corrupção, da criminalidade, da irresponsabilidade econômica e da submissão ideológica. Quá, quá, quá. Pois bem, diante da notícia do avanço das investigações relativas às movimentações financeiras do seu filho Flávio e do ex-funcionário Fabio Queiroz, o presidente Bolsonaro esqueceu o que havia prometido e reagiu ao modo antigo, aquele rejeitado contundentemente pela população. Em vez de apoiar o trabalho das instituições e facilitar o esclarecimento dos fatos, o presidente optou por denunciar espúrias alianças que estariam confabulando contra ele. Estão fazendo esculacho em cima do meu filho, disse o Jair Bolsonaro, em tom exaltado. Não soube apontar, no entanto, nenhum elemento que pudesse desabonar o trabalho investigativo feito até agora. Além do caso Flávio Bolsonaro e Fabrício Queiroz entendam que houve algum excesso por parte das autoridades investigativas,
Eles têm, como todo cidadão, no Estado democrático de direito, caminhos legais para fazer valer seus direitos. E, se estiverem dispostos, apresentar suas versões do que teria ocorrido. Ao ser questionado sobre as investigações envolvendo seu filho mais velho, o presidente Jair Bolsonaro ainda disparou críticas aos governos do PT e à imprensa, como se as investigações fossem apenas intrigas da oposição, real ou imaginária. De acordo com o Ministério Público, foram encontrados indícios de subfaturamento nas compras e superfaturamento nas vendas de imóveis feitas por Flávio Bolsonaro durante seu mandato como deputado na Alerj. Entre 2010 e 2017, o parlamentar teria lucrado 3 milhões com as transações imobiliárias que envolveram 19 apartamentos e salas comerciais. O MP ainda constatou o constante uso de recursos em espécie nos pagamentos. Foram precisamente essas suspeitas de lavagem de dinheiro que embasaram a quebra de sigilo bancário e fiscal de 95 pessoas e empresas, deferida no fim de abril pela Justiça do Rio. Entre as pessoas investigadas, 8 trabalharam no gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. Daí o seu nervosismo, daí a sua tentativa de mudar a pauta do Brasil para essa tentativa, essa suposição de algum golpe. As explicações até agora foram pouco convincentes. Na defesa técnica apresentada ao Ministério Público, Fabrício Queiroz alegou que recolhia os salários dos colegas e os distribuía a um número maior de assessores para ampliar a rede de colaboradores de Flávio Bolsonaro. Esse esquema informal contraria a própria natureza do salário, que é remuneração personalíssima. Não é da competência de assessor remanejar destino de salário dos outros funcionários de gabinete. Além disso, desde 2011, a Alerj dispunha de procedimento específico para ampliar a rede de colaboradores de um parlamentar, sendo possível destinar formalmente a verba referente a funcionários de gabinete a até 63 pessoas. Assim, a própria defesa de Queiroz afirmou que, no gabinete de Flávio Bolsonaro, não se seguia o procedimento previsto pela Alerj, e isso é de responsabilidade direta do parlamentar. Não foi o PT quem disse isso, e muito menos a imprensa. Foi o próprio Fabrício Queiroz, cuja proximidade com a família do presidente é admitida amplamente. Questionado se Queiroz tinha confiança no seu pai, Flávio Bolsonaro disse: "Com certeza, ou não teria vindo trabalhar comigo. Ele convivia mais comigo, mais de 10 anos trabalhando comigo quase todo dia. Eu estive mais junto com Queiroz algumas vezes do que com a minha família. Só os outros, só os inimigos, entre aspas, é que podem ser investigados. Aqueles que são próximos da corte presidencial estariam imunes a tais inconvenientes?" O ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderia ajudar a esclarecer ao presidente Bolsonaro como a lei deve funcionar igualmente para todos. Sérgio Moro está se complicando, como estamos vendo pelos editoriais da imprensa. Sérgio Moro está se complicando, está se aproximando demais
de muitos crimes que ele supostamente teria que combater como ministro da Justiça, como chefe da Polícia Federal, porque o Ministério da Justiça é que comanda a Polícia Federal. Para vocês não dizerem que eu não li a Folha, está aqui. Alas governistas tentam moderar tom de atos de rua. Integrantes da ala técnica do governo e do grupo moderado do PSL tentam dar tom mais positivo às convocações para os atos do dia 26. Em sondagens, líderes políticos não detectaram risco de militares embarcarem em ação não constitucional. Sem apoio militar não há golpe, sem apoio da imprensa não há golpe, sem apoio da população não há golpe. Folha de São Paulo. Tipo parlamentarismo, escreve Júlio Viziac. O presidente Jair Bolsonaro insinuou que sua sentença de morte está pronta no Congresso. Começou dizendo que a pressão contra o bloqueio de verbas foi uma tentativa de fazê-lo incorrer em um crime de responsabilidade. Depois, seu filho Carlos conseguiu ver um golpe na medida provisória que mudou a estrutura dos ministérios e pode caducar. Bolsonaro terminou a semana endossando um texto que defende a tese de um país ingovernável, sem conchavos. Parlamentares leram a mensagem como um atestado de incompetência ou um apelo para que seus eleitores raiz sigam para as ruas em defesa de seu governo. Se existe uma arma contra Bolsonaro no Congresso, é a investigação do Ministério Público do Rio sobre o suposto envolvimento de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, uma espécie de faz-tudo da família e milícias. Uma saída seria Bolsonaro indicar o próximo Procurador-Geral da República. Mas isso só ocorrerá em setembro. Até lá, ele tende a continuar nessa agonia pública. Lideranças partidárias consideram que o presidente criminalizou a política e, portanto, qualquer conversa agora pareceria toma lá da cá. Fazem o feiticeiro provar de seu feitiço. Em tempo recorde, o presidente conseguiu o impensável. Manifestações pelo país, uma bandeira para o engajamento da oposição e o descrédito do mercado com a alta do dólar e a queda da bolsa. O país flerta com a recessão ou a depressão. Tanto faz. Nem sua mais promissora medida, a reforma da Previdência, serve mais de alento, porque não trará empregos. Existem hoje travas contra o impeachment. Ninguém sabe direito quem é o vice, o general Hamilton Mourão. E levar o processo adiante agravaria a pasmaceira econômica. O Congresso preferiu tomar as rédeas do governo, se apoderando das agendas importantes, em uma espécie de parlamentarismo forçado. Mas a política é como um raio, sempre flui para o mesmo lado, nunca com a mesma água. Estou esquecendo a entrevista do César Maia no Estadão, pai do Rodrigo Maia, inventor da expressão factoide, aqui na página 10 do Estadão.
Tan, tan. César Maia. Indicação de Moro para STF é movimento para 2022. Para ex-prefeito do Rio, ao anunciar ex-juiz para a vaga na corte, Bolsonaro elimina principal rival na próxima eleição. Temos de analisar o comportamento dos personagens, diz César Maia ao Estadão, a Mônica Ciarelli e a Wilson Tosta. O presidente, por exemplo, por que ele lança o ministro Sérgio Moro como nomeado ao STF? Por uma razão muito simples, porque Moro é adversário do Bolsonaro como presidente da República. A maneira que ele encontrou de eliminar esse adversário foi nomeá-lo para o STF. Ele já tira uma carta do baralho? Pergunta o Estado. A principal, a única carta. Ele elimina o principal adversário, não tem dúvida nenhuma. Pode fazer a pesquisa que você quiser entre Moro e Bolsonaro. Você vai ver o que vai dar. Mostra que o próprio presidente está preocupado com o desdobramento de tudo isso. Ele precisa tirar da frente aqueles que são adversários muito fortes, que é o caso do Moro. O senhor vê o ministro como potencial adversário do Bolsonaro em 2022? Quem o senhor enxerga nesse universo? No campo de pensamento do Bolsonaro só tem o Moro. Fora do campo dele, hoje, vai ter que se construir essa liderança. É isso aí. Nesse desenho de governo, como fica o caso Queiroz? E como isso atrapalha os planos de uma reeleição lá na frente? Eu não sei. Porque o caso Queiroz, se tudo isso que se fala é verdade, ontem mesmo o Flávio Bolsonaro disse que não fazia a menor ideia de que eles tinham se metido em tanta encrenca. Eles vão investigar. Nós estamos falando de uma investigação aberta, que não vai durar um ano, com 88 pessoas. Essa é a entrevista do César Maia, o pai do Rodrigo Maia, ao Estado de São Paulo. Meus amigos da TV Solnic, da TV 247, muito obrigado a todos por assistirem, muito obrigado a todos por se inscreverem no canal. Estamos chegando rapidamente aos 5.000 assinantes. Por favor, compartilhem, por favor, visualizem os outros vídeos disponíveis na página do YouTube, na página do Twitter, na página do Facebook. Continue acompanhando. Eu faço sempre programas ao vivo, várias vezes ao dia, 1 ou 2 vezes, 3 vezes, sem horário marcado, mas sempre que há uma novidade, sempre que há uma notícia, uma paródia ou a vontade de conversar sobre os grandes problemas que estão assolando o nosso querido Brasil. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.